A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui três coisas que é necessário, que são necessárias, extremamente necessárias para se tornar um pregador com excelência, tá? Existem vários pregadores por aí, mas um pregador com excelência que agrada a Deus, você vai precisar aí dessas três coisas. Se você tiver essas três coisas, você vai estar completo, tá bom? Você foi aí chamado pelo Senhor, você sente no seu coração um desejo ardente para pregar a palavra. Quando você ouve alguém pregando, seu coração queima e você se vê pregando também. Na sua casa, quando você está sozinho, Deus te dá a palavra e você começa a pregar na sua mente para várias pessoas, como se você estivesse, na frente de várias pessoas, e você começa a pregar ali sozinho, para você mesmo, mas imaginando várias pessoas na tua frente. E Deus começa a te usar, Deus começa a te dar palavras vindo na sua mente. Isso significa que você é chamado para pregar a palavra do Senhor, você é chamado como um pregador. Eu, quando fui chamada pelo Senhor, eu senti esse desejo ardente de pregar. Quando eu via alguém pregando, eu falava, meu Deus, um dia eu quero pregar também. Um dia eu quero ser uma pregadora da palavra do Senhor. E aí eu comecei, a estudar, a me dedicar. Então, um dos primeiros ingredientes, uma das primeiras coisas que nós precisamos para ser um bom pregador é conhecer a palavra. A primeira coisa é conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Como que nós vamos pregar, falar de uma coisa que nós não conhecemos? Como que nós vamos pregar sobre Abraão e falar sobre Moisés? Abraão é uma pessoa e Moisés é outra. Então, a gente tem que saber de quem a gente está falando e o que nós estamos falando. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Sem conhecer a palavra, eu não posso ensinar para outras pessoas a palavra. Então, uma dica que eu te dou é, se na tua igreja tem culto de ensino, não perca. Se na tua igreja tem escola bíblica dominical, é a melhor coisa. Eu congreguei alguns anos em escolas, em igrejas que não tinha escola bíblica. E uma vez eu saí de uma dessa igreja e fui para outra igreja. Me mudei de bairro e tive que mudar também de igreja. E ali eu fui para uma igreja que tinha escola bíblica. Todo domingo de manhã eu estava lá. Eu sempre amei aprender a palavra de Deus. Então você tem que amar a palavra, você tem que ter prazer e desejo em aprender para depois você ensinar. Então, quando eu cheguei ali naquela igreja, que eu vi, que eu aprendi, nas lições ali, eu falei, meu Deus, eu não conheço nada da palavra. Caiu a minha ficha. Falei, gente, eu achava que eu era crente, que eu conhecia a palavra de Deus, eu achava que eu estava praticando a palavra de Deus e na maioria das vezes eu estava fazendo tudo errado, porque eu não conhecia a palavra, eu não sabia o que Deus estava falando para mim fazer, então eu fazia errado. Então ali eu aprendi muito e eu tinha prazer em estar na escola bíblica. E ali eu comecei a frequentar, absorvia tudo que os professores ensinavam. Com pouco tempo, eu acho que menos de um ano, eu já era professora. Eu já estava dando aula na escola bíblica dominical. Então você tem que ter prazer em aprender, porque quem aprende, ele evolui. E quando você aprende, você evolui, você para apenas de absorver e você começa a dar. Você começa a dar frutos, você começa a cooperar com a igreja de Cristo. Então, a gente não deve ficar só naquele leitinho, no ABC do evangelho. Não, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que crescer no conhecimento. E quando nós crescemos, nos capacitamos, aí nós podemos ensinar
para os outros aquilo que nós aprendemos. Então ali eu me tornei professora da escola bíblica, dei aula para os adolescentes, dei aula para a mocidade e por último dei aula para os adultos. Fiquei mais de 5 anos dando aula na escola dominical nessa igreja. Saí de lá também porque eu me mudei. Então, a primeira coisa é isso, é conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos manejar bem a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer. Nós temos que saber o que falar para as pessoas que não conhecem. Se alguém te fizer uma pergunta a respeito da fé, da Bíblia, de Jesus, de Deus, nós temos que saber o que responder. Senão a gente passa vergonha, né? Então é isso. A primeira coisa é conhecimento. Segunda coisa. Essa segunda coisa, para mim, é o ingrediente principal. Sabe aquele ingrediente que dá sabor? Sabe quando você come uma comida que ela está temperada perfeitamente bem? Esse é o ingrediente, assim, é o tempero da pregação. E se não tiver esse ingrediente, não adianta você ter conhecimento. Não adianta você ser mestre em teologia se você não tiver isso que eu vou falar agora. Não adianta. Se você não tiver esse ingrediente, a sua pregação vai ser cansativa. Se você não tiver esse ingrediente, a sua pregação vai ser aquela... Sabe aquela pregação chata? Que você não vê a hora que acaba logo para você ir embora? É isso. É porque não tem esse ingrediente. E esse ingrediente, essa segunda coisa, para termos ela, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá esse ingrediente para nos tornar um pregador excelente, onde as pessoas vão nos ouvir e ter prazer em nos ouvir. Então, eu estou falando da unção. Você precisa ter conhecimento, mas você também precisa ter a unção do Espírito Santo para pregar a palavra. Porque a palavra só com conhecimento, sem unção, é uma palavra cansativa. Cansativa. Você não vê a hora de acabar. Mas quando a palavra ela tem unção, você ouve, você vai se alimentando, você vai se saciando e não tem pressa de acabar. E quando acaba, você fica querendo mais. Então, a unção. Você precisa do conhecimento e precisa da unção do Espírito Santo. Porque a palavra, quando ela tem unção, ela faz efeito. A palavra, quando ela tem a unção do Espírito Santo, ela entra nos ouvidos de forma a penetrar no coração. Quando você olha no rosto da pessoa que está te ouvindo, você sente, você vê que ela está absorvendo aquela palavra e que algo está acontecendo dentro dela no momento da palavra. Então isso é unção, é o ingrediente principal para um pregador pregar a palavra de Deus com excelência. Se você ainda não tem a unção do Espírito Santo, ore, busque, peça para Deus, peça para o Espírito Santo te dar unção, para na hora que você pregar, você sente, todo mundo sente que tem algo descendo do céu naquele momento e alimentando. E não alimenta só quem ouve, alimenta primeiro quem prega. A unção ela desce, ela me enche e depois ela transborda para aqueles que estão ao meu redor. Então a unção do Espírito Santo é algo primordial. Agora nós vamos para a terceira, mas não menos importante. Essa eu deixei por último, mas não porque ela não seja importante. Ela é muitíssimo importante. Essa terceira coisa, se você não tiver ela, você invalida a pregação. Se você não tiver essa terceira coisa e você tiver conhecimento, tiver unção, mas não tiver essa terceira coisa que eu vou te falar, vai invalidar a palavra. Vai invalidar toda a palavra. Essa terceira coisa é testemunho. Se você não tiver um testemunho de crente, se você não tiver um testemunho de um servo de Deus, que não tem do que se envergonhar, não adianta você ter conhecimento,
Não adianta você ter unção. Quando você for pregar, quem te conhece vai olhar para você e vai desacreditar da palavra. Não vai dar crédito à sua pregação. Porque vai dizer, olha, esse fulano está pregando o que ele não vive. Esse fulano está ensinando o que ele não aprendeu. Então, o testemunho é uma coisa que nós precisamos ter, senão vai invalidar toda a palavra. Então, o bom testemunho a gente deve guardar. Um bom testemunho a gente deve carregar com a gente sempre, para que quando nós pregarmos a palavra de Deus, ela ter o conhecimento, ter a unção do Espírito Santo e nós termos um bom testemunho para que a palavra, para que a pregação seja completa e aquele que nos ouve venha receber, venha ter a vida mudada, a vida transformada e venha louvar a Deus por intermédio da palavra. Então essas são as 3 coisas que nós necessitamos para ser um pregador com excelência. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.